E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo de oscilações, tratando agora de mais alguns exemplos que envolvem a mecânica do oscilador harmônico simples. No vídeo anterior, estudamos o pêndulo simples. Vimos que, para pequenos deslocamentos da partícula em torno da posição de equilíbrio estável, ela descreve com muito boa aproximação um movimento harmônico simples. Vimos também que o período de oscilação é igual a 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G, período que independe da amplitude de oscilação da partícula, caracterizando o isocronismo das pequenas oscilações. Neste vídeo, nós vamos começar tratando do pêndulo de torção e, na sequência, das oscilações de um líquido em um tubo em forma de U. Começando, portanto, com o pêndulo de torção. Observe o quadro. Nele eu ilustro um fio vertical preso ao teto. Sua extremidade inferior está presa no ponto médio de uma barra que pode oscilar em um plano horizontal. Admitindo que essa barra sofra um pequeno deslocamento angular em torno da posição de equilíbrio estável, θ0 igual a 0 grau, surge a partir desse deslocamento um torque restaurador. Esse torque restaurador é dado por menos K vezes θ. Perceba que o torque é diretamente proporcional ao deslocamento angular θ e K representa o módulo de torção do fio em questão. O torque restaurador é justamente o torque resultante na barra, portanto, eu posso aplicar a seguinte igualdade. O torque restaurador é igual ao torque resultante. Logo, menos K vezes θ é igual. O torque resultante é dado pelo momento de inércia I da barra em questão, medido em relação ao eixo que passa pelo seu ponto médio, eixo, portanto, que coincide com a direção do fio, vezes a aceleração angular alfa. Logo, menos K vezes θ é igual a I que multiplica a aceleração angular, que é a derivada de segunda ordem da posição angular em relação ao tempo t. Sendo assim, menos K vezes θ é igual ao momento de inércia I vezes θ dois pontos. Θ dois pontos, representando aqui, eu reforço, a derivada de segunda ordem da posição angular θ em relação ao tempo t. Logo, eu posso escrever que I vezes θ dois pontos mais K vezes θ é igual a zero. Dividindo todos os membros dessa igualdade pelo momento de inércia, a gente obtém que θ dois pontos mais K sobre I vezes θ é igual a zero. Sendo assim, a gente obtém uma equação diferencial muito famosa, já conhecida por nós no estudo de oscilações. θ dois pontos mais ômega ao quadrado θ é igual a zero, em que ômega ao quadrado é igual a K sobre I. E, portanto, ômega é a raiz quadrada de K, o módulo de torção do fio, sobre I, momento de inércia da barra. Muito bem? Bom, a partir da equação diferencial obtida, eu posso apresentar diretamente a solução geral, porque essa equação nós já resolvemos em vídeos anteriores. Sendo assim, eu posso escrever ainda que a solução geral, θ em função do tempo t, é igual a um θA, representando a amplitude de oscilação dessa barra num plano horizontal, que multiplica o seno de ômega-t menos θ0, que é o ângulo de fase inicial. Muito bem? Bom, se quisermos determinar o período de oscilação dessa barra, basta recorrermos a essa igualdade. Ômega é igual a raiz quadrada de K sobre I e, portanto,
a raiz quadrada de K sobre I é igual a 2π sobre o período de oscilação tal. Aqui, para não confundir com o torque, eu vou representar o período de oscilação simplesmente por T. Muito bem? Sendo assim, o período de oscilação dessa barra é dado por... Então, nós temos 2π que multiplica a raiz quadrada do momento de inércia I sobre o módulo de torção K. Observe no quadro as expressões obtidas e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora tratar, portanto, das oscilações de um líquido em um tubo em forma de letra U. Observe o quadro. Aqui eu ilustro o tubo em questão. O líquido em seu interior possui massa específica ρ. A área de seção transversal do tubo permanece constante e o fluido em seu interior possui uma extensão constante igual a L. Na situação de equilíbrio estático, o líquido ocupa o mesmo nível nos dois ramos, nível indicado por Z igual a 0. E esse nível eu vou utilizar como referencial de energia potencial gravitacional nula. Colocando, portanto, o líquido para oscilar no interior do tubo e desprezando a ação de forças dissipativas, eu posso afirmar que, se certa massa do fluido se desloca de uma distância Z na vertical e para baixo no ramo do lado esquerdo, essa mesma massa sobe no ramo do lado direito de uma distância Z. Portanto, esse movimento equivale ao de elevar um bloco de massa m de uma altitude z. Portanto, a energia potencial adquirida nesse instante fica dada pela massa elevada vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes a altura z. Agora, essa massa m eu posso calcular da seguinte forma. Eu vou fazer a massa específica ρ do fluido vezes o volume que se desloca para cima. Esse volume é dado pela área da base A vezes a altura z. Sendo assim, a energia potencial U nessa posição, nesse instante da oscilação, é igual. Então, nós temos aqui ρ vezes A vezes G vezes Z elevado ao quadrado. Muito bem? Agora, além da energia potencial gravitacional, existe também a energia cinética nesse instante do movimento. E a energia cinética está associada à massa total do fluido e não, portanto, a essa massa que foi deslocada. Sendo assim, eu posso calcular a energia cinética representada por T, fazendo meio vezes a massa total, vezes a velocidade nesse instante do movimento ao quadrado. A velocidade é dada pela derivada da posição z em relação ao tempo t. Muito bem? E a massa total, conforme eu disse há pouco, é dada por ρ vezes o volume total, que é a área da seção transversal, vezes o comprimento L. Perceba, eu reforço, a massa total possui energia cinética, portanto, eu preciso levar em consideração toda a extensão L. Logo, a energia cinética T ficou dada por meio vezes ρ a L vezes a velocidade ao quadrado, em que a velocidade V é dada pela derivada da posição z em relação ao tempo t. Sendo assim, a energia total E do oscilador, que se conserva, eu estou desprezando a ação de forças dissipativas, é dada por T mais U. Logo, a energia E é igual. Então, nós temos ρ a L sobre 2 dz dt ao quadrado mais, agora nós temos ρ
AG Z quadrado. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. Para determinar agora o período de oscilação do fluido no interior do tubo, eu vou comparar essa expressão com a energia mecânica E do oscilador harmônico simples. Conforme vimos no início desse estudo, a energia mecânica de uma partícula no oscilador harmônico simples é igual a meio vezes a massa da partícula em questão, vezes a velocidade ao quadrado. Então, a velocidade é x ponto, então x ponto ao quadrado, mais meio de k x ao quadrado. Comparando essas duas expressões, a gente nota que, então vamos lá, a massa m é ρAl, então a massa da partícula no oscilador harmônico simples faz o papel de ρAl, muito bem, e ao mesmo tempo, ρAg é igual a meio vezes K, então ρAg é igual a meio vezes K. E conforme vimos no estudo do oscilador harmônico simples, K é simplesmente, já substituindo aqui, m vezes ômega ao quadrado. Sendo assim, por comparação, eu posso escrever que ρ vezes A vezes G é igual a meio vezes a massa m, por comparação, ela é ρAl, vezes ômega ao quadrado. Simplificando ρ vezes A com ρ vezes A, vemos que ômega elevado ao quadrado é igual a 2G sobre L. Portanto, ômega é a raiz quadrada de 2G sobre L. Sendo ômega igual a 2π sobre o período, observe atentamente o quadro, e já resolvendo esse cálculo, a gente consegue determinar o período tal das oscilações do fluido no tubo em forma de U. Então, ômega é 2π sobre tal, 2π sobre tal é igual a raiz quadrada de 2G sobre L, portanto, o período é 2π vezes a raiz quadrada de L sobre 2G. Perceba, analisando essa expressão obtida, que o período de oscilação do fluido dentro do tubo em forma de U corresponde ao período de oscilação de um pêndulo simples de comprimento igual a L sobre 2. Observe no quadro, portanto, uma última vez, todas as expressões obtidas, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.